nós estamos aqui, né, para poder divulgar ao mundo a situação, né, a realidade dos povos indígenas no Brasil diante da política do governo Bolsonaro. É crescente o aumento dos conflitos nos nossos territórios, é crescente o aumento do desmatamento nos nossos territórios e é crescente o número de empreendimentos que está impactando diretamente a vida dos povos indígenas, que está destruindo o meio ambiente, destruindo os ecossistemas, e a destruição de todos os ecossistemas é também a destruição da nossa identidade. E hoje nós estamos vivendo um genocídio institucionalizado, autorizado pela autoridade máxima do país. Nós vamos também conversar com as empresas que estão produzindo e as empresas que estão financiando produtos que estão dentro dessas áreas de conflito e que estão aumentando o desmatamento. E nós queremos muito contar com a sensibilidade de todas as pessoas para juntar-se a nós nessa luta em defesa dos nossos direitos, em defesa das nossas vidas, em defesa do clima e em defesa do planeta. E nós vamos aqui agora apresentar uma carta, que é uma carta dos povos indígenas do Brasil, direcionada ao Papa Francisco, por estar expressando tão bem um posicionamento em defesa dos povos e em defesa dos territórios, né, pelo bem da casa comum de todos. Estimado Santo Padre, nós lideranças indígenas, representando a nossa instância maior da referência nacional, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, temos a honra de cumprimentá-lo reverentemente, agradecendo, em primeiro lugar, a explícita opção que a sua missão papal tem feito em favor dos menos favorecidos do planeta, com destaque para os povos e organizações do campo, em especial para nós, povos originários, que a colonização de mais de 500 anos subjuga até os dias de hoje, visando o nosso desterro e a nossa extinção, para satisfazer os interesses de lucro e consumo exacerbado de minorias movidas pelo espírito do capital, da destruição e da morte progressiva da Mãe Terra e de todos os seres vivos que ela acolhe no seu sagrado colo. É sobre essa hecatombe programada que começa a desmoronar sobre os nossos povos no Brasil que queremos falar com a Vossa Santidade. O governo do presidente Jair Bolsonaro, desde o primeiro dia do seu governo, decidiu nos escolher como alvos da artilharia do projeto de suposto desenvolvimento que quer impor a qualquer custo sobre as nossas terras, territórios e bens materiais que protegemos há milhares de anos. Bolsonaro desmontou as instituições e políticas públicas diferenciadas que, com muita luta, em razão da nossa especificidade étnica e cultural, conquistamos junto ao Estado brasileiro, para materializar o Pacto Constitucional que, em 1988, reconheceu a nossa organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os nossos direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupamos, cabendo à União demarcá-las e protegê-las. Terras imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao nosso bem-estar e necessárias à nossa reprodução física e cultural, segundo os nossos usos, costumes e tradições. Portanto, de posse permanente e usufruto exclusivo no tocante às riquezas do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Segundo a mesma Carta Magna, nossas terras são inalienáveis e os direitos sobre elas imprescritíveis.
Não obstante, o texto constitucional, respaldado por tratados internacionais firmados pelo Brasil, o governo intensificou os ataques aos nossos direitos fundamentais. O próprio presidente Bolsonaro tem afirmado repetidas vezes que, enquanto for mandatário do país, não irá demarcar mais nenhum centímetro de terras indígenas. Também desmantelou o órgão indigenista, a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, responsável pela política de demarcação e proteção das terras indígenas e pela promoção dos direitos indígenas em articulação com outros órgãos de gestão das políticas públicas. Desarticulou a política nacional do meio ambiente, desfigurando a função da fiscalização e controle ambiental de órgãos de fiscalização e controle. Acabou ou restringiu instituições e política de atenção diferenciada voltada aos nossos povos na área da gestão ambiental e territorial, da educação escolar indígena e do subsistema de saúde indígena. Extinguiu mecanismos e espaço de participação e controle social. Exerce ainda uma ostensiva incidência no Congresso Nacional para, em conluio com as forças econômicas aí representadas, flexibilizar ou regredir na legislação ambiental. Regredir direitos originários aos nossos territórios, também ameaçados no âmbito do Poder Judiciário, que, sob pressão do latifúndio e do agronegócio, ameaça regredir na interpretação da ocupação tradicional dos mesmos. A política e discurso do governo tem sido, assim, um dos elementos principais de estímulo às ações de violência, conflitos e criminalização que os nossos povos e lideranças sofrem nos territórios por parte dos mais diversos tipos de invasores. Situação que tem aumentado o número de lideranças indígenas ameaçadas, perseguidas e assassinadas. O projeto de morte do governo brasileiro ainda propõe levar adiante a implantação de grandes empreendimentos que terão impactos imprevisíveis e irreversíveis sobre as nossas terras e territórios, inclusive onde há presença de povos em isolamento voluntário e de recente contato. Portanto, sobre as nossas vidas, tais como agronegócio, pecuária, mineração, hidrelétricas, estradas e linhas de transmissão, violando espantosamente o nosso direito à consulta e consentimento livre, prévio e informado, assegurado pela legislação nacional e internacional. Por tudo isso, viemos, por meio desta, apresentar à vossa santidade e ao mundo o nosso clamor, esperando ser possível acionar mecanismos e meios que possam levar o governo brasileiro a frear ou encerrar esta brutal ofensiva que ameaça o nosso bem-viver e a continuidade dos nossos povos, línguas e culturas, assim como a vida no planeta. Sangue indígena, nenhuma luta mais. Gera demarcação. Os povos indígenas necessitam da demarcação. Demarcação já. Demarcação já. Pela garantia dos territórios e a vida humana. Demarcação já. Povos indígenas, direito originário do nosso povo. Demarcação já. Pelas futuras gerações, lutar sempre. Demarcação já. Lutar pela demarcação é defender a vida. Demarcação já. A luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas. Demarcação já.